Irmãos, estamos em uma série de mensagens, estamos pregando sobre como vencer e não sofrer a crise. Muitas pessoas estão sofrendo a crise, paralisando suas vidas, seus projetos, seus sonhos, e deixando que a crise o sufoque e mate toda a esperança do seu coração. Mas nesta série de mensagens, hoje é a terceira mensagem, nós estamos falando sobre como vencer e não sofrer a crise. E se você tomar posse dessas chaves que Deus está entregando nas tuas mãos, com certeza, eu não tenho dúvida, você irá vencer essa crise. E você vai sair do outro lado muito abençoado, e talvez até melhor do que você estava anteriormente. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. Quantos creem que você pode sair melhor do que você estava? Em nome do Senhor Jesus. Em tudo há um aprendizado muito grande. Nós sabemos que as circunstâncias difíceis da vida podem ser verdadeiros trampolins que Deus está preparando para que você dê saltos ainda maiores. Aqui em nossa igreja temos profetizado sobre a vida dos irmãos, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família e sobre a vida de cada família da igreja. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Alguns irmãos aqui que estão sentados, alguns irmãos que estão aqui passaram pela difícil experiência do Covid, mas estão curados, restaurados, e o Covid passou pela vida deles e não os destruiu. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor por isso. O texto áureo da nossa série de mensagens está em Romanos 8:37, que diz assim: em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos falar todo mundo junto? Em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, nesta série de mensagens, estamos aprendendo como passar pela crise como vencedores e não como sofredores. E o título da mensagem de hoje, essa terceira mensagem da série, é Vença o Medo. Repita comigo: vença o medo. Mateus 14, 27 a 33, nos ensina a lidar com os ventos. Como lidar com os ventos nas nossas vidas. Mateus capítulo 14, 27 e 33, você pode abrir, mas também você pode acompanhar pela projeção. Diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Jesus vinha andando por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se dos que estavam no barco, e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Vamos orar. Deus Santo Poderoso, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é verdadeiro alimento, ela é bênção para as nossas vidas, e nós te adoramos por esta grande preciosidade que é a tua palavra, nos ensinando e nos mostrando o caminho que devemos seguir. Ser exaltado nessa noite, e pedimos: fala ao nosso coração, Senhor, porque queremos ouvir a tua voz, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Eu quero parabenizar você que está aqui hoje. Algumas igrejas estão projetando voltarem agora em outubro. Estavam com seus templos fechados, apenas com programações via internet. Nós, desde que houve a primeira abertura, nós temos feito cultos presenciais.
E uma coisa que tem me emocionado, que tem me deixado contente, é ver a fidelidade, o compromisso de muitos irmãos que domingo após domingo estão aqui presencialmente, obviamente tomando todos os cuidados, mas estão aqui para adorar a Deus junto conosco. A coisa mais triste na vida do pastor é não ver ovelhas, porque o pastor é chamado e entrega a sua vida para cuidar de ovelhas, e quando a gente não vê ovelhas, é muito triste para o nosso coração. Mas graças a Deus, tanto aqui quanto na nossa igreja do Recanto das Emas, os irmãos têm comparecido, têm vindo à casa de Deus, e isso tem alegrado muito o nosso coração. E eu tenho certeza que essa crise está perto de acabar, e nós ainda veremos, ainda esse ano, se Deus quiser, essa casa cheia, lotada de pessoas, todo mundo vacinado, protegido e prontos para adorar o nome do nosso Deus, em nome de Jesus. Quantos creem? Diga amém. Você tem orado pelos cientistas aí, para Deus dar sabedoria a esses homens? Dizem que a vacina já está muito perto, diz que a russa já está pronta, né? A gente tem um pouquinho de medo de vacina russa e vacina chinesa, mas uma solução está chegando, e você vai se fortalecendo a cada dia, para que após essa crise você tenha em seus lábios um testemunho de vitória, de bênção para contar. E eu quero desmistificar uma mentira que foi propalada por todo canto, que a igreja é criadora de Covid, a igreja é criadora de vírus. Não, a igreja, nós temos tomado os cuidados necessários para que não haja nenhum tipo de problema. A igreja é um lugar de bênção, lugar de cura e de restauração, em nome de Jesus. Amém? Veja o que aconteceu aqui nesse episódio, né? O título hoje, Vença o Medo. Veja o que aconteceu nesse episódio. Jesus vinha ao encontro dos discípulos, e Jesus vinha andando sobre a água. Jesus vinha andando sobre a água, naturalmente, como se estivesse passeando em algum parque ou em alguma calçada. Jesus vinha andando sobre. Quando os discípulos viram aquilo, eles ficaram assustados, e eles começaram a gritar: um fantasma! Meu Deus, quem anda sobre o mar? Que negócio é esse? Muito estranho. É natural que os discípulos ficassem muito assustados, né? E Jesus foi tido como fantasma. Foi aí que o texto começa. Jesus fala para ele: tenha bom ânimo, calma, sou eu, fiquem tranquilos. E Pedro então se arvora e diz: se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Olha que coragem, né? E Jesus falou: então vem, vem para cá, não tem problema não. E Pedro, a Bíblia diz que Pedro desceu e andou sobre as águas para ir ter com Jesus. O que você acha da atitude de Pedro? Antes da gente criticar Pedro porque ele afundou, né? Deixa eu perguntar aqui, quem aqui já deu algum passinho assim sobre as águas, andando sobre as águas? Pelo menos uns 3, assim. Alguém aqui já fez isso? Já andou sobre as águas, assim? Pois é, pelo texto aqui, Pedro deu mais de 2 passos, né? Até se incomodar com o vento. Eu acredito aí que Pedro deve ter dado uns 5, 6 passos assim, que a Bíblia diz que ele andou sobre as águas, foi andando, né? Imagina que cena incrível, né? Eu, na verdade, queria ter essa experiência, deve ter sido incrível essa experiência. Jesus falou: vem, e ele foi movido ali pela fé, pela palavra de Jesus, e começou a andar. Ninguém, além de Pedro aqui, pelo menos que nós saibamos da história bíblica, andou sobre as águas, só Jesus e Pedro. Então, de todo, Pedro não era tão sem fé assim. Na verdade, Pedro teve uma atitude muito corajosa. Ele saltou do barco e andou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Ou seja, Pedro aceitou o desafio da fé, num nível, para andar no nível de fé que Jesus estava andando, e, na verdade, algum tempo ele andou nessa fé, ele andou nesse desafio, e ele teve uma experiência sobrenatural. Ninguém ressalta isso, mas eu gosto muito de pensar que Pedro viveu uma experiência sobrenatural de andar sobre as águas. Eu não sei como é esse negócio. Eu tive uma experiência quando eu fui com Gislaine para Israel. Uma das visitas que nós fizemos lá foi ao Mar Morto. Fomos ver o Mar Morto. E eu gosto de viver todas as experiências possíveis intensamente, assim, de viagens, né? E uma pessoa falou assim: vocês podem entrar, vocês só tomem cuidado com os olhos, porque se cair essa água no olho,
É terrível. E quando vocês saírem da água, corram para o chuveiro e lavem, porque esse sal impregna de arder. Na verdade, o Mar Morto tem uma salinidade altíssima, cerca de 30 a 35% de sal. E eu quis viver aquela experiência única de poder boiar, de ficar sentado na água. E foi incrível. Você afunda um pouco, mas você consegue ficar assim sentado na água e não afunda, porque a salinidade é muito grande no Mar Morto. Ele só recebe água, ele não distribui, é muito fundo. Então ali ao redor do Mar Morto tem várias salinas, fabricam o sal de Israel, que é muito famoso, né? E Pedro teve uma experiência mais do que uma experiência turística, de ficar ali sobre uma água salinizada, de alta salinidade, né? Pedro andou mesmo sobre as águas, só ele, Jesus, fez isso. E assim como Pedro, muitos de nós temos vivido experiências sobrenaturais com Deus. Todos nós temos um testemunho de fé, onde nós cremos e durante um tempo vivemos o agir de Deus poderoso em nossas vidas. Vocês viram aqui o agir de Deus na vida da Marluce. Marluce é uma mulher de fé e com certeza Deus iria abrir uma porta para ela. Nós tínhamos essa já certeza. Pedro estava vivendo o sobrenatural de Deus, quando de repente um vento forte soprou, e com aquele vento que soprou, um vento que já esboçava ali uma tempestade que estava para vir. Não deve ter sido um vento assim qualquer, um vento de meter medo, de assustar, e de repente aquele vento soprou, e Pedro, que estava andando em fé, teve medo. Talvez se fosse uma brisazinha leve, mais leve, uma coisinha assim, um ventinho qualquer, ele tivesse ido mais à frente. Mas um vento forte, um vento difícil, é capaz de derrubar a fé de muitas pessoas. Um vento forte é capaz de derrubar a fé de muitas pessoas. Pedro era um pescador, e os registros mentais deixavam claro que os fortes ventos traziam grandes problemas, traziam um mar revolto. Pedro tinha isso na mente. Havia registros mentais de Pedro que diziam para ele: o perigo está perto, existe um perigo se formando aqui. Talvez ele tenha lembrado de algumas experiências assustadoras que ele viveu durante uma tempestade, ou ele lembrou de algum naufrágio, de alguma pessoa que ele conhecia, ou alguma história que ele ouviu sobre pessoas que estiveram no meio da tempestade no mar, de um vento forte, e sofreram prejuízo, até perderam a sua vida. Lembranças registradas em nossa mente podem ser grandes limitadores. Por isso que nós precisamos controlar muito bem os registros, as lembranças que há na nossa mente, para que elas não impeçam de andarmos para frente. Você sabia que tem pessoas que ficam paralisadas porque ela dizia: não, isso aqui lá no passado eu já vivi isso, eu não experimento mais isso, eu não dirijo, porque eu já sofri um acidente, então eu não dirijo, eu não ando de moto, eu não ando em avião, misericórdia eu andar no avião, porque uma vez eu estava no avião e sofri uma turbulência, ou então ouvi um acidente de avião, e a pessoa começa a criar uma série de limitações mentais que impedem ela de viver o sobrenatural de Deus, porque ela foi bombardeada, a mente dela foi bombardeada de pânico, de medo, de coisas que causaram nela registros, deixaram na mente dela registros que limitam a vida dela. Esses dias mesmo nós temos visto muitas pessoas limitadas, em pânico, amedrontadas, acuadas, porque estão sendo bombardeadas por notícias ruins, e por mais que as pessoas digam assim: olha, tem 30 milhões que foi curado, e pouquinho aqui que foi infectado, e mais um pouquinho que foi morto, a pessoa prefere acreditar, ficar olhando e focando naqueles que foram mortos, mas não se alegra com aqueles que passaram pelo mal, mas foram curados. Eu não vejo ninguém dizendo assim: poxa, que maravilha, não sei quantos milhões já foram curados. Eu não vi ninguém falando isso, né?
Então, as pessoas guardam esse registro. O medo vem quando as lembranças negativas começam a influenciar o nosso presente. Baseado em experiências passadas, nós alimentamos crenças que são crenças limitantes, que nos impedem de seguir vivendo o sobrenatural, experimentando o sobrenatural a cada dia. Cuidado que o medo é terrível. O medo leva a gente para cada situação. O medo, na verdade, é uma coisa natural na vida do ser humano, e é bom que você tenha um certo medo. Mas quando o medo se torna um fator limitante, exacerbado em nossa vida, nós precisamos cuidar do nosso coração e da nossa mente para que o medo não produza em nós uma limitação da nossa fé. A gente cai, a gente enfraquece, a gente desmorona porque está amedrontado. Você tem consciência do quanto suas lembranças do passado afetam a sua vida ainda hoje? Eu já ouvi testemunhos de mulheres assim, que sofreram algum tipo de violência e dizem: olha, eu não sei lidar com homens. Não sei lidar com homens. Quando eu era pequena, eu sofri um abuso. E aquele medo, aquele pavor daquela imagem a limitaram. E é real. E precisa de um tratamento, precisa de uma cura bastante profunda para que essa pessoa possa novamente vislumbrar um relacionamento, um lar feliz, um casamento feliz. Qual o vento forte que derrubou a tua fé nesses dias? Faça um esforço agora. Lembre o que te parou quando você estava vivendo o seu melhor momento com Deus. Você estava crescendo espiritualmente, você estava se desenvolvendo espiritualmente, e de repente alguma coisa veio e cerceou a tua caminhada e você paralisou. O que fez você parar de orar como você orava antes? O que fez você parar de ler a palavra como você lia antes? Que vento fez com que você caísse e não conseguisse mais manter um nível de santidade na tua vida? Qual foi o vento que te afastou de Deus? Qual foi o vento que te afastou da presença do Senhor? Há ventos o tempo todo soprando para te afastar da presença do Senhor. Toda hora tem um vento que te afasta. Toda hora tem uma situação que te leva para distante. Toda hora tem algo que acontece na tua caminhada que faz com que você deixe de olhar para Cristo e comece a afundar. O fato é que veio o vento, Pedro teve medo, isso o paralisou. E qual foi a consequência desse medo, dessa paralisia? Pedro começou a afundar. O medo, ele tem o poder de paralisar a nossa caminhada, tira a nossa fé e chega ao ponto de nos afundar. Durante essa crise, muitas pessoas estão sendo vencidas pela pandemia, mas há um grupo maior ainda que está sendo vencido pelo medo. Veja a expressão de Jó, no capítulo 3 de Jó 3:45, quando ele diz: exatamente aquilo que mais eu temia desabou sobre a minha cabeça, e o que mais dava medo veio me assombrar. Aquilo que eu mais temia, isto me sobreveio. Ou seja, Jó teve tanto medo que de um mal que acabou atraindo aquele mal para ele mesmo. Por isso que eu sempre digo que medo é fé ao contrário, né? Você crê tanto que aquele mal pode acontecer, que ele acaba acontecendo. Ai meu Deus, será que vai furar meu pneu? Vai furar meu pneu, vai furar meu pneu, vai furar meu pneu, puf, fura o pneu. Isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai dar certo, não, meu Deus, isso aqui não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Puf, não dá certo. E você ainda fica culpando as circunstâncias, diz: mas você meio que atraiu. Você teve tanta fé que o trem ia acontecer, que ele aconteceu. Tem muita gente que pegou Covid, é isso, pela fé. Sério. Vai me pegar, vai me pegar, vai me pegar, vai me pegar, vai me pegar. Puf, pagou a pessoa. Mas não vi ninguém, não fui em lugar nenhum, não peguei nada, mas pegou pela fé. Medo é fé ao contrário.
Mas do contrário, se você se aposta das promessas, declara a fé na palavra de Deus, o mal se aparta de sua vida e você atravessa o vale a salvo, quando você declara fé e confiança no Senhor. A maioria das pessoas que foram infectadas pelo vírus nessa pandemia, sequer pisaram os pés num templo de igreja. Muitas sequer saíram do seu quarto. Como pode isso? O pior, milhares estão doentes, não por causa do vírus, mas por causa do medo, que gera angústia, que gera depressão, tristeza mortal, gera pânico e etc. Veja o que diz 1 João capítulo 4, versículo 18: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Como anda o seu nível de medo, o seu medrômetro? Medo das circunstâncias, medo da escassez, medo do futuro, medo das incertezas que há por aí. Esse vento da crise que está soprando em todo lugar, será que esse vento dessa crise tem feito você afundar? Pois hoje o Senhor te desafia a se levantar, a manter a tua caminhada rumo a Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje essa mensagem é um desafio a você que está tomado pelo medo, ou você que está começando a ficar com medo, a crer que Deus é fiel, e que Ele vai fazer o sobrenatural na tua vida. Os projetos, os planos, os sonhos dEle para a tua vida ainda estão vivos, e não vai ser crise nenhuma que vai frustrar os planos de Deus. Apenas creia e aguarde, a bênção está chegando, em nome do Senhor Jesus. Se você viver por isso, se você crer nisso, é isso que vai acontecer. Agora, se você se desesperar, não haverá esperança para você. Esse vento não vai afundar você. Diga comigo: o vento não vai me afundar. E olha que o vento é forte, viu, gente? Mas não vai te afundar. Continua olhando para Jesus. Eu imagino Pedro, o vento soprando, e ele sentindo: meu Deus, mas os meus olhos estão em Jesus. Ia direto até Jesus. Mas o que ele fez? Ao invés de olhar para Jesus, ele olhou: meu Deus, o trem vai pegar aqui. E foi aí que ele começou a afundar. Pedro deixou de viver uma das experiências mais tremendas da vida dele, simplesmente porque se deixou levar pelo vento, se deixou levar pelo medo. Tem muitas pessoas que estavam numa caminhada com Deus assim, num crescente com Deus, estava indo, mas começou a achar uma série de argumentos, de medos, de receios, e foi afundando, e hoje está na estaca zero da fé. Já podia estar lá à frente, alguns já podiam ser pastores, líderes de ministérios, mas paralisaram, porque começaram a ter medo da obra que Deus iria fazer em sua vida. Não tenha medo, em nome de Jesus. Mas como você pode vencer essa crise e não sofrer por causa do medo? A primeira receita é: leve a sério as palavras de Jesus. Mateus 14, 27 diz: Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Tenha bom ânimo aí. Pare de ter medo, sou eu que estou falando. Infelizmente, muitas pessoas acreditam mais no que os jornais dizem, que o William Bonner diz, no que os outros, que os outros dizem, do que o que a palavra de Deus nos diz. O justo vive pela fé em Cristo. São os tempos difíceis da vida, são exatamente nesses tempos que nós devemos apoiar a nossa fé em Cristo Jesus, nos apossar mais ainda das promessas do Senhor, irmãos. É isso. Olha, você não mostra que é crente quando tudo está bem, não. Você mostra que realmente é crente quando as circunstâncias difíceis vêm, que você mostra que você realmente tem fé, que você realmente acredita, que realmente você crê num Deus todo-poderoso. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando aqui, gente? Quem está aqui comigo diz aleluia, amém? Glória a Deus. Jesus está dizendo a nós hoje o mesmo que ele falou para Pedro: tenha bom ânimo, gente, sou eu estou com você.
Obrigado, Lucas. Todo Lucas é gente boa, né? Glória a Deus. Jesus está dizendo para você hoje, está na crise, soprou o vento, não tema. Sou eu que estou com vocês. Não é qualquer um que está com vocês. Não me aceitaram? Vocês não entregaram a vida para mim, ao Senhor, como Senhor e Salvador da sua vida? Vocês não me receberam como Senhor das suas vidas? Vocês não creem em mim? Vocês não creem na palavra? Então não temas, não temas. Eu sou com vocês, em nome de Jesus. Salmo 23, 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Por quê? Porque, fala isso, porque tu estás comigo, Senhor. Faz toda a diferença. Amém? Amém, queridos? Isso não dá uma segurança, saber que tem alguém que conhece e que entende? Quantos aqui se sentiriam seguros, né, com o pastor Raul, se você fosse pegar um voo, né, um voo de Boeing agora, e quando você visse quem estava na cabine, seria o pastor Raul. Hã? Olha o medo. Mas todos nós nos sentimos felizes quando vemos um piloto ali. E ninguém fica questionando nada, porque a gente sabe que está em boas mãos. Você é capaz até de cochilar no avião, sabendo que está nas mãos de pessoas que são capazes de levar você até o destino final. E alguns chegam a roncar e a babar, porque estão certos de que tem gente capaz de levar ao destino final. Você está no avião onde o piloto é o Senhor Jesus Cristo. Por mais que venha turbulências, não se preocupe, Ele é fiel para te levar ao destino final, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você sabe quem está contigo nesta crise? É o Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele está contigo nessa crise, Ele está contigo nessa pandemia, Ele está contigo nessa situação que você está vivendo. Como diz a música da Soraya Moraes, né, uma música muito digna, né? Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Vamos cantar de novo? Meu Deus é o Deus de caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é... Vamos cantar de novo, agora canta com muita fé agora. Meu Deus é o Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu... Você acredita nisso? Acredita nisso? Amém? É o Todo-Poderoso que está contigo. Então canta com fé. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem... Quando você acordar amanhã, segunda-feira, meu Deus é o Deus de promessa, luz da escuridão. Meu Deus, Senhor, será que haverá dinheiro para eu pagar minhas contas? Meu Deus é um Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, é isso que nós devemos pensar. Olha para mim aqui. Se você tiver as promessas no teu coração, na tua vida, você não vai se preocupar com o vento forte. Muita gente canta isso, mas vive acuado, vive com medo. Pedro pensava que era um fantasma. E tem muita gente que adora um fantasma e não a Deus, porque quando o bicho pega, ele só vê fantasma, não vê o Deus Todo-Poderoso. Quem é Jesus para você? O Todo-Poderoso ou um fantasma? Quem é Jesus para você?
Jesus disse, não temas, mas Pedro deu mais importância ao vento do que às palavras de Jesus, por isso ele começou a afundar. Me responda sinceramente, nessa crise, você tem procurado mais ouvir a voz de Deus ou a voz do medo? Responda sinceramente. Quem você tem ouvido mais? A voz do Senhor ou a voz do medo? Como vencer essa crise e não sofrer por causa do medo? Segundo lugar, tome uma atitude. Fala comigo, tomar uma atitude. Mateus capítulo 14, versículo 28 e 29 diz: e respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ou seja, diante da provocação de Pedro, Jesus liberou sobre ele um desafio de fé. Interessante como Jesus sempre, de vez em quando, ele faz isso mesmo, não é? Quando vem, nós queremos desafiá-lo. Pai, Senhor, não aguento mais, eu quero ser curada. Então, se você crer, faça uma vaquinha, eu vou abençoar. Pai, eu quero um emprego. Se você crer, vá lá e distribua os currículos, começa a falar com as pessoas, eu vou te abençoar. Eu quero um carro, eu preciso de um carro. Vai lá e tira a carteira de motorista, que eu não sou maluco de dar um carro para você, se você tem carteira. Quando você começa a clamar, vem um desafio para a tua vida. Pai, eu quero um casamento. E o Senhor te diz, começa a se preparar para ser uma boa esposa, que eu não sou maluco de colocar você para você maltratar a vida de um homem, não. Eu quero uma esposa, Senhor. Começa a ser um homem melhor, para que você mereça a mulher que Deus vai trazer para a tua vida. Larga de ser peão. Vocês estão entendendo essa palavra? Precisamos entender que Jesus nunca vai concordar com os nossos medos. Ele não age em cima dos nossos medos. O antídoto que Jesus usa para o medo é: haja em fé. Comece a agir em fé. Você lembra de como o anjo do Senhor chegou até Gideão, que estava numa crise de medo terrível? Lá em Juízes capítulo 6, versículo 12, diz assim: o Senhor é contigo, homem valente. Chamar Gideão de valente é uma piada. O cara era um medroso. Mas essa é a opinião que Deus tem sobre você, porque isso envolve fé. No capítulo 6, versículo 14, diz assim: vai nessa tua força, que força? E livra Israel da mão dos midianitas. Deus não está aqui para dengar o seu medo. Deus não ficou tolerando o medo de Gideão, mas liberou uma palavra de fé para que ele pudesse agir. E é assim que ele vai fazer com você. Haja, comece a tomar posse das promessas, comece a agir pela fé, crê que Deus vai fazer o impossível acontecer na tua vida. Quando estão entendendo isso, diz glória a Deus, pelo amor de Deus. Muitos cristãos assimilaram o espírito do fique em casa como uma ordem para que você se clausurasse, para que você paralisasse a sua vida, abandonasse seus sonhos, os seus projetos. É óbvio que em determinado momento é importante ficar em casa, é importante guardar as orientações do governo, mas eu estou falando o conceito, entendeu? O conceito de fique em casa, o conceito de paralise, o conceito que pare tudo, o conceito de deixe os seus planos para depois, estacione. Não deixe esse conceito entrar na tua mente. Não deixe esse conceito entrar na tua mente. O conceito de Deus é: venha, venha, haja, faça a sua parte com responsabilidade, mas não paralise, porque a paralisia pelo medo é do capeta, e leva uma nação a afundar, leva um povo a afundar, e leva a sua vida a afundar. Jesus podia ter dito: fica no barco, Pedro, fica aí, rapaz, fica em casa, fica no conforto, que eu resolvo a parada para você, eu resolvo tudo. Jesus podia ter montado um slogan: já fique no bar, não é fique em casa, não, fique no bar. Mas Jesus sempre vai desafiar a nossa fé. Essa não é a forma que Jesus usa para fazer você crescer. O método de Deus é: vem,
Discípulos, quer me seguir? Vem. Vinde após mim. Vamos nessa. Quer ver o sobrenatural? Vem. Quer ver milagres? Vem. Quer ver Deus te guardando, te livrando, te dando vitória, fazendo com que você vença o impossível? Vem. Vem experimentar. Vem e beba da água que eu tenho para te dar. Vem e entre no nível de fé poderoso, porque é isso que Deus quer para você. Com isso, Jesus estava dizendo claramente a Pedro que o caminho para parar de ver fantasma é começar a viver o sobrenatural, é começar a viver o vem. Amém, queridos? Vem para a oração, vem para o culto, vem para a célula, vem para a palavra. Não fique aí parado. Se quer ver milagres, então vem, tome uma atitude em nome do Senhor Jesus. Amém? Chegou a hora do vem. Chegou a hora do vem. Amém, querido? Na sua vida, vem para Jesus, vem para a fé, vem para o milagre, vem para o fogo, vem para o poder, vem para a ação. Deus quer ver essa igreja se levantando no tempo da crise e brilhando para a glória do Senhor Jesus. Deus quer ver essa igreja orando, Deus quer ver essa igreja participando, Deus quer ver essa igreja crescendo, Deus quer ver essa igreja rompendo barreiras pela fé. É isso que Deus quer de nós. Eu nunca deixei de crer nisso, que Deus quer que a gente avance, no meio da dificuldade avança, no meio da tribulação avança, no meio da contrariedade avança, porque Deus sempre vai te impulsionar para frente, nunca para trás. Quando estão entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Como vencer essa crise e não sofrer por causa do medo? Terceiro lugar, não foque no problema, foque na recompensa. Não foque no problema, foque na recompensa. Mateus 14:30. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou: Senhor, salva-me. Não há dúvida de que aquele vento despertou em Pedro uma coisa chamada racionalização. Ele começou a fazer cálculo. Falou assim: peraí, gente, peraí, andar sobre as águas? Que negócio é esse, né? Tem gente que o pastor está pregando e ele está falando assim: pastor, pastor, não é bem assim não. Vigia, pastor. E começa a racionalizar. O pastor está falando isso porque ele isso, ele aquilo. Não é assim também não. E você começa a racionalizar. E foi exatamente a racionalização que Pedro começou a fazer. Peraí, gente, eu estou andando. Peraí, que negócio é de eu estar andando sobre o mar? Olha o vento que vem aí, olha a tempestade que está chegando, e eu aqui bonitinho andando sobre o mar. Isso não existe, é coisa da minha cabeça. Isso é piração. Muitas pessoas, obreiros, líderes que Deus estava usando, pararam suas vidas e começaram a racionalizar. Peraí, né? Também não precisa viver em igreja, não precisa ficar o tempo todo servindo a Deus, não precisa, também é exagero, isso aí é fanatismo. E começaram a racionalizar, e aí caíram, desmoronaram na fé, estão paralisados hoje, porque pararam de olhar para o Senhor e começaram a racionalizar. Não, peraí, 2 e 2 são 4, 6 e 6 são 12, peraí, não é bem assim não. Obrigado. Hoje as baterias resolveram, né? Mas nós vamos seguir em frente, olhando para Jesus, em nome de Jesus. Amém? Então, as pessoas começam a racionalizar, e quando a racionalização ganha força, quando começamos a buscar explicação para tudo, ao invés de continuar agindo pela fé. Eu imagino Pedro pensando assim: peraí, esse vento forte soprando aqui, eu sou ser humano, eu não sou feito para andar sobre as águas, eu não nasci ganso, eu não sou pato,
eu não sou madeira para boiar e outras coisas ruins, fedorentas para boiar. Esse negócio não vai dar certo, esse vento com certeza vai me derrubar, esse negócio não vai acabar bem, eu vou me afogar. Ele começou a racionalizar. Realmente, gente, que história é essa de andar sobre as águas? Isso não existe. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Muitas coisas que você vai viver na tua vida cristã não existe. É pura fé, é puro sobrenatural de Deus. Vocês estão entendendo isso? Muitas coisas que você vai ver, vai experimentar, não existe. Humanamente falando, é impossível. Mas pelo poder de Deus, nada é impossível. Aleluia! Glória a Deus. A Bíblia diz claramente em Romanos capítulo 1, versículo 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Uma pessoa de fé crê porque sabe quão maravilhosas são as recompensas na vida daqueles que creem. Ela crê porque sabe que Deus vai fazer o impossível acontecer. Pedro poderia ter saído dali como alguém que experimentou algo que só Jesus havia experimentado, andar sobre as águas. Olha, se Pedro tivesse cheio de fé mesmo, se fosse um membro da Batista Vida Nova, quando viesse o vento, ele começava a fazer estrela, começava a sambar, oh glória! Crendo que Deus está no controle das coisas. Mas como Pedro ainda não era da Batista Vida Nova, Pedro olhou o vento e ficou com medo e começou a afundar. Mas se fosse você, com certeza, ao invés de fazer, você dava uma corrida, dava uma pirueta, né? Ia assim plantando bananeira. Toma vento forte. Ia plantando bananeira, chegava com Jesus plantando bananeira. Que crê no poder sobrenatural, crê no poder de Deus. Mas o episódio termina com Pedro desesperado, clamando por socorro, porque estava afundando, e ainda levou um tremendo pito de Jesus, quando Jesus fala para ele: homem de pouca fé, por que duvidaste? Homem de pouca fé. É o famoso que a gente chama de crente bully, né? Bully de café, homem de pouca fé. Como é que você vai terminar essa crise, meu amado? Qual a recompensa na vida de alguém que crê? Nós vimos a recompensa de Davi com Golias. Davi focou na recompensa. Quando você está focado na recompensa, eu vou viver uma grande experiência com Deus, eu vou sair dessa experiência mais forte, eu estou indo para Jesus, a minha recompensa é grande no Senhor, a minha vitória é grande no Senhor. Quando você foca na recompensa que você vai ter de viver sobrenaturalmente, de viver as maravilhas de Deus, você não se abala com o vento. Você não se abala com o vento. Então, nessa noite, que você saia daqui consciente dessas verdades em nome de Jesus. Primeiramente, leve a sério a palavra de Deus. Não temas, eu estou contigo. Deus está dizendo, eu estou contigo nesse momento. Em segundo lugar, tome uma atitude. Vem, encara a vida, levanta a cabeça, começa a restaurar os teus sonhos, os teus projetos. Não se deixe abater com as circunstâncias, vença as circunstâncias em nome de Jesus. E em terceiro lugar, não foque no problema, foque na recompensa. Nossa maior recompensa é andar ao nível de fé que Jesus preparou para nós. Nós vamos ver coisas tremendas, gloriosas da parte de Deus. Hoje o Espírito Santo de Deus, ele deseja tirar do teu coração todo o medo e injetar em você uma fé inabalável, poderosa, que vai fazer você ficar afinado com o sobrenatural de Deus. Hoje Deus está te chamando para não só andar, mas correr, mas pular, mas vibrar sobre as águas dos problemas, das dificuldades, das lutas, das provações. Hoje Deus quer te levantar em nome de Jesus. Levantar você, igreja do Senhor Jesus, para viver o sobrenatural mesmo no meio da adversidade. Se você ainda não deu esse passo de fé, se você ainda está com medo de entregar a sua vida, de se lançar completamente, creia que Deus tem o melhor para você hoje.
Ele diz para você: vem. Ele diz para você: venha, porque eu tenho o melhor para a tua vida, em nome de Jesus. Hoje nós queremos fazer um ato profético aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje vai ser o dia do sai capeta, do sai medo da tua vida, em nome de Jesus. Você não vai sair daqui amedrontado, em pânico, com medo do futuro, com medo das circunstâncias. O Espírito Santo vai te libertar nessa noite. Se você crer, você vai receber libertação. Fica de pé, em nome de Jesus agora. Eu não paralisei minhas atividades em momento algum. Claro que tomo as precauções necessárias, lavo a mão, uso álcool em gel. Mas nesses dias, na semana passada, eu comecei a passar mal, assim, bem mal, senti mal. Falei: meu Deus, eu tenho profetizado, eu tenho crido, mas eu sei que eu sou vulnerável também, eu sou sujeito, assim como todos. Mas Senhor, em nome de Jesus eu não aceito. E fui para o médico mal, tinha uma suspeita de que eu estava entrando num processo. E fui ao médico. Fui ao médico assim um pouco temeroso, né? Sentindo aquelas sensações esquisitas. Mas de repente eu comecei a sentir que aquilo ali era uma prova na minha vida. Eu já estava programando pregar sobre o medo. E o inimigo estava botando medo em mim. E eu estava já entrando nessa onda. Eu falei: não, está amarrado em nome de Jesus. Eu não tenho nada. Eu estou curado. Estou restabelecido. Eu não vou ter medo dessas coisas. E pela terceira vez, durante essa pandemia, eu me submeti a todos os exames. Meteram coisa no meu nariz, tiraram meu sangue, fizeram e aconteceram comigo. E no final, todos os exames, não reagente, não reagente, não reagente, não reagente. Você sabe de uma coisa, meu amado? Em nome de Jesus, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará na tua tenda. Creia, 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 creia. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê nisso, ora comigo agora. Em nome de Jesus, eu repreendo nessa noite todo medo. Medo do futuro, medo da falta de dinheiro, medo do desemprego, medo da solidão, medo da tristeza. Todo medo eu repreendo agora. Satanás, você não tem poder de prender essas pessoas com medo. Eu repreendo agora todo espírito de medo. Todo espírito de medo. Não importa o tamanho do vento, não importa o tamanho do problema. Eu repreendo agora e ordeno agora todo medo, todo pânico. Sai em nome de Jesus. 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 Eu liberto agora o teu coração. Eu liberto a tua vida. Eu liberto a tua mente pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai o medo. Sai o medo. Sai o medo. Sai o... Deus está no controle. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá na tua vida. Em nome de Jesus. Não se assuste. Não tema. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Creia nisso! Creia nisso! Creia nessa palavra! Quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é Senhor, você, está contigo. Chuva forte é você, O Senhor está contigo. Vento forte Nada vai te é parar, você, nada vai te abater. E o que me faz tremer as pernas, e a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Mais perto, mais perto da porta, Profetize. mais perto da face. Aleluia. Me espanto com o peso da tua glória.
tira Aleluia. o medo. Tira o medo, Senhor. Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Aleluia. Que me faz entender que a tempestade é você. Ele está contigo. Chuva forte é você. O Senhor está contigo. Vento forte é você. O vento forte, Ele está Que contigo. me faz tremer as pernas. A porta aberta é você. Se fechar, Deus está contigo. É você. É tudo. Tudo sobre Oh, você. o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Em nome do Senhor Jesus. Ele é fiel. Ele é bom. Não há Deus como nosso Deus. Não há Deus tão grande, tão poderoso, tão glorioso, tão grandioso. Em nome de Jesus, você vai se levantar em fé. Você vai vencer. Você vai vencer lá na tua casa. Na tua casa, Deus está fazendo um milagre agora. Creia nisso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As cadeias estão sendo quebradas. As cadeias estão sendo quebradas. Creia, creia. Em Eu nome vou de Jesus. fazer morada. Oh, Eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram. Eu vou ficar lá até te encontrar. escute aqui. Eu vou entrar na casa. Eu vou fazer morada. Eu vou ficar lá até te encontrar. Espírito Santo de Deus, esse espírito do medo tem paralisado muitas pessoas. Medo de tomar decisão, medo de assumir compromissos, Meu Deus, é um Deus de milagres. medo de dar passos de fé, Milagres, medo de reagir, promessas, caminho na escuridão. medo de restaurar os sonhos. Deus, esse é quem tu és. Muitas pessoas paralisadas Deus é Deus de milagres. pelo medo, até mesmo antes da pandemia já estavam paralisadas pelo medo. Luz na escuridão. Mas essa noite eu quero dar uma ordem, Senhor, em Teu nome. Esse é quem tu Eu quero dar um comando nas regiões celestiais. Meu Deus é Deus de milagres. Que todo espírito de medo, de pânico, de terror, de depressão, de angústia, Escuridão. seja agora repreendido no nome de Jesus. Eu estou afrontando e confrontando esse poder que tem destruído a fé de muitas pessoas, que tem paralisado muitas pessoas. Eu estou comandando o espírito do pânico, espírito do medo, espírito da angústia, espírito da depressão. Eu te comando agora e te ordeno pelo poder do nome de Jesus: sai! Esse é quem Sai agora! Em nome és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. nessa noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo está operando sobre a tua vida, amém? Para que você seja um vencedor, em nome de Jesus, aleluia. Faz assim, ó, faz assim com as mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo sejam com vocês aqui e com o povo de Deus sobre a face da terra, em nome de Jesus. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre do mal, que o Senhor te conceda vitórias, que essa seja a melhor semana da tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E até o próximo domingo, em nome de Jesus. Que o Senhor seja contigo.
te dê vitória, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus, bem forte, bem forte, bem forte. Te adorarei.